Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joycast, o podcast da Igreja Joy. Eu queria dar as boas-vindas para vocês mais uma vez e dizer que tem sido uma jornada prazerosa estar com vocês aqui nesses episódios, assuntos muito legais, pertinentes. A gente tem tido muitos bons feedbacks, né, das pessoas. Então, é uma honra estar aqui mais um dia com o pastor Wellington, pastor Juliano, num tema desse podcast um pouco... Você viu que eu trouxe a galera de peso aqui, né? Quando você vê o Juliano e o Wellington, você já sabe que vai Iremos ser... fazer regime, em nome de Jesus. O assunto não vai... Não, não tem. O Diego tá lá no fundo, que ele tá assistindo, falando que, mas e eu? Não. Aqui o assunto é de peso, Diegão. O Juliano e o Wellington, porque vamos ter uma conversa que eu acho que o Diego não ia querer estar aqui, não. Eu não queria. A gente vai falar hoje sobre aborto e a fé cristã. Então, a gente entende, assim, a gente tenta trazer um ambiente descontraído, mas a gente entende que esse assunto é muito sério, é um assunto que nos entristece bastante em alguns momentos que a gente vive nos dias atuais. Então, eu queria dizer que hoje a conversa vai ser mais tensa, mas a gente vai tentar trazer um clima mais leve. Bom, se quiserem se apresentar ou começar falando alguma coisa. Lembrando que no Canadá é liberado o aborto em qualquer estágio do desenvolvimento do bebê, sim. Qualquer estágio é tipo até o momento de nascer, sim, qualquer estágio. Sim. No Brasil ainda tem uma lei que restringe para alguns casos. Canadá e Estados Unidos. E eu acho Canadá e Estados Unidos. Eu não sei todos os estados dos Estados Unidos, porque tem a questão aquela variação, estadual. mas tem muitos estados que... Mas essa não era a minha primeira pergunta, tá? Mas assim, vamos tentar... Vocês acham que esse é um caminho sem volta, assim, para... o Canadá é o caminho que todos os países... Não todos, porque tem países que a gente sabe que tem leis, enfim, bem restritas, mas assim, esse é um caminho que vocês acham que é um caminho inevitável para os outros países? Eu acho assim, Bruno, a coisa é cíclica. Então, por exemplo, quando você teve um governo mais à esquerda, democrata nos Estados Unidos, as leis sobre o aborto, né, da descriminalização, foram facilitadas. Chegou um presidente republicano, né, e o Partido Republicano já é contra essas leis, a coisa mudou. Então, eu acho que não dá para falar que todos os países se tornarão, que a coisa vai caminhar de mal a pior. Eu acho que tem muito é muito sazonal. Cíclico, então, depende do partido, isso vai mudando. A Europa também talvez assuma aí um partido em alguns países da Europa mais conservadores e vão E eu acho que retroagir. Até na história também, né, Juliana? As coisas são cíclicas. São cíclicas, né? Sim, os historiadores chamam isso de o pêndulo da história. E a tendência é quanto mais um lado caminha para o extremo, mais fácil ele voltar. Ou seja, se... vamos dizer assim... Da mesma força, da mesma distância que vai e volta. Exato. Cara, é por isso que eu falei pra você que ia ser de peso. O pêndulo da história. Cara, eu vou falar pra você, viu? A história é feita de pesos e contrapesos. Olha isso, tá maluco. Mas depende muito. Aqui, por enquanto, essa política, são essas leis. E o que é o aborto de uma perspectiva cristã? Biblicamente falando, nós não encontramos o termo aborto. O termo aborto é um termo moderno, não se encontra na Bíblia. Agora, entretanto, a ideia que o aborto passa, ela está registrada na Bíblia. Eu acredito, assim, a Bíblia tem vários versículos que podem abarcar isso. No meu modo de ver, eu acredito que pegando o 6º mandamento, não matarás ou não assassinarás, o aborto entraria nessa... Que nada mais é que a interrupção de uma vida humana. A interrupção de uma vida humana. Eu diria que a Bíblia trata disso, na minha perspectiva, sim, principalmente quando a Bíblia proíbe que os israelitas eles sacrificassem os seus filhos ao deus Moloque.
Eu entendo, assim, eu falei eu entendo, e muitos teólogos protestantes sérios entendem que quando Deus ele proíbe que os israelitas sacrificassem os seus filhos, a aplicação que nós temos é que hoje as pessoas estão sacrificando os seus filhos. A diferença é que no Antigo Testamento as pessoas sacrificavam os seus filhos visando uma melhor colheita, visando uma vida melhor. E hoje, as pessoas que têm sacrificado seus filhos, embora elas não utilizam esse termo, elas fazem isso diante do Deus, do ídolo da conveniência, daquilo que é prático. Ou seja, eu não quero mudar a minha vida, eu não quero parar de estudar agora, eu não quero entrar em um relacionamento com um homem ou com uma outra pessoa. Então, todos os seus desejos, as suas ideias individualistas são colocadas em primeiro plano, e para você fazer isso, você precisa sacrificar, no caso, a vida do bebê ou do feto. Até porque, você vai entrar nisso talvez, mas uma pequena porcentagem dos abortos são decorrentes, por exemplo, de estupro. Que essa é uma defesa que se faz. 1% dos dados oficiais de organizações que são pró-escolha, pro-choice. Então, os dados não são dados a partir do grupos dado nossos. Que no mínimo, não tá mais do que né? No mínimo... Não, porque deve ser mais, né? A defesa, a legalização do aborto, descriminalização, menos, se dá deve ser menos. Por causa desses casos. Uma formação congênita, estupro e por aí vai. Mas, dado aí acachapante, né? 1%. Então, a gente tem que fazer também uma separação de um aborto que é espontâneo, natural, que acontece. Existem pessoas que passam por isso, mulheres que passam, e a gente é muito solidário. Isso, aqui no Canadá, dizem que até o 3º aborto espontâneo, até o 2º, se eu não me engano, eles consideram normal. Quando acontece o 3º aborto espontâneo, aí que eles vão para um tratamento clínico, medicamentoso e tal. Então, isso acontece. Tem mulheres que carregam a culpa porque tiveram esse aborto espontâneo, acabam não conhecendo, não sabendo dessas questões fisiológicas, biológicas, que acontecem, infelizmente. Elas se culpam, acham que fizeram alguma coisa, ou atividade demais, ou que consumiram alguma coisa que prejudicou. Então, carregam essa culpa, não deve carregar. Mas tem o aborto que é causado, o aborto intencional, que aí advém de instrumentos que não são naturais. Você tem... Meu Deus do céu, é até difícil a gente falar aqui como que o aborto é praticado em muitos lugares, em muitas clínicas, tanto clínicas, como que eu diria, clandestinas, como tem no mundo todo, principalmente no Brasil, como em clínicas que são legalizadas. A forma como o aborto é feito, seja por bom, enfim, eu acho que ficaria pesado demais a gente citar aqui, mas são essas formas mais provocadas para interferir na vida humana, né? Para interromper a vida. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Eu acho que é importante. Você falou aí algumas coisas que a gente tem que voltar especificamente, mas, então, eu acho que o Wellington trouxe essa questão já logo na primeira pergunta, mas a Bíblia não fala diretamente sobre aborto. Não, utilizando o termo dessa maneira. Não. O que eu talvez apresentaria é um texto de Êxodo. Eu acho que você conhece esse texto. Êxodo 21, de 22 a 23. Não tem o termo aborto, mas parece que... Êxodo 21, de 22... Você está com ele aberto aí, Juliano? A 23, estou. Agora eu estou. Não estava. Agora chegou aqui no texto. Está aqui. Isso. Se alguns homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas sem nenhum outro dano, aquele que feriu será multado conforme o que o marido da mulher exigir e os juízes permitirem. Então, dois homens estão brigando, acabam atingindo uma mulher que está grávida e ela vai parir
prematuramente. Então, está dizendo, ó, vai ter alguma coisa que você tem que pagar, vai ter consequência. Aí ele diz assim, mas se houver dano sério, né, em outras traduções, se acontecer alguma coisa com a mulher ou com o bebê, se um dos dois morrerem, porque isso se aplica tanto para a mulher quanto para a criança, então darás vida por vida. Olha aí. E a vida por vida só acontecia quando, né, uma pessoa era assassinada. Se você assassinasse uma pessoa, que é o princípio lá de Gênesis 9, se o homem derramar o sangue dele vai ser derramado. Era uma pena capital. O assassinato intencional, ele era... Mas nesse caso a ação da pessoa não é intencional. Não é intencional. Não é intencional. Mas se houvesse a morte do bebê, mesmo assim daria vida por vida no bebê. Não tem a questão do aborto aqui. Mas é algo similar. Mas a questão é, o que muita gente vai advogar é que o bebê dentro da barriga, na verdade, não é um ser humano completo. E não tem o mesmo valor. Colocando vida por vida. É um estágio da vida humana que você não pode dizer que é um ser humano. E a Bíblia não está lidando assim. Na Bíblia está lidando que é uma vida, é um ser humano. Como se você estivesse assassinando uma pessoa. Eu não lembrava desse esse texto é muito importante para... Esse outros que eles apontam, então, que o entendimento bíblico é que a vida começa a partir da concepção. Sim. Ou seja, quando no caso nós estamos falando aqui da união do esperma, você entendeu? Com o óvulo, e não necessariamente como muitos, como as pessoas da modernidade têm encarado, que a vida é a partir do momento em que o feto sai do útero. E aí nós temos inúmeras passagens bíblicas que vão atestar para essa questão. Que João Batista se alegrou, né, no ventre da mãe já. E eu acredito que o texto de Salmo 119, do 13 ao 16, talvez seja um dos mais bonitos que falam sobre isso. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Lindo de ler isso. 139, né? Desculpa, eu falei qual? 119. Eu acho que você falou 19. Eu acho que foi 39. É 39 ou 19? Eu anotei como você pode ser que eu tenha copiado errado aqui. Podemos... Não, você falou qual que é a sua 139, referência? né? 39? Não, eu disse 119 mesmo, eu acho. É 139? Então é 139. 139. E parece que ele está descrevendo até essa coisa de informe, não o embrião, mas o estágio anterior ao embrião, que é o zigoto, né? Zigoto, embrião, feto, depois vem um... neonatal, infância, 39. juventude. Isso, 139 então. A gente tende a classificar a vida humana como mais digna, como mais valorosa, depois nesse estágio pós-neonatal, ou a partir do neonatal. Como se os outros estágios da vida humana não fossem tão importantes, não tivessem o mesmo valor, a mesma dignidade. Até nós cristãos mesmo, né? A gente não talvez não aborte intencionalmente, mas a gente não tem às vezes essa consciência de que o quão importante essa fase é igual a qualquer outra fase, né? É um ser humano que está ali. Sim. Nessa dimensão que o Salmo 39 traz, né? Eu acho que é lindo mesmo de ler. Eu gostei muito ao meditar sobre essa questão, porque parece que os modernos, as pessoas de hoje, ou pós-modernos, eles confundem a mudança de ambiente, ou seja, o fato de você sair do útero para... aí que você passa a viver. A pessoa já existia um coração batendo, já existia. O que muda é o alimento que antes via pela mãe, ele vai vir por maneira oral. A respiração que antes vinha de uma maneira, vem outra. Da mesma maneira que um bebê de 1 ano de idade, ele vai crescer e amadurecer, mas ele não é porque ele tem 1 ano de idade que ele não é uma vida, que ele não tem pessoalidade. E as pessoas usam esse argumento
para tentar justificar exatamente o que, pelo menos para nós, é injustificável. É uma tentativa de dizer, não é uma vida. Então, se não é uma vida, eu não estou, no caso, matando ou assassinando, e nesse caso, eu não estaria infringindo uma lei bíblica. É perfeito, perfeito. E a ideia, principalmente de movimentos mais modernos, alguns setores do feminismo, alguns movimentos. O movimento feminista é muito amplo, é muito diverso, né? Então é difícil falar de um movimento feminista. Mas algumas vertentes, alguns braços desse movimento feminista defendem a questão de que, frase clássica, né? Meu corpo, minhas regras. Como se o bebê fosse uma extensão do corpo da mulher. E não é uma extensão, não é questão de meu corpo, minhas regras. O bebê que está na sua barriga não é seu corpo, é um outro corpo ali, é um outro ser vivo, um outro ser humano que está crescendo. A mulher na gestação tem um papel muito mais passivo do que ativo, né? A criança está ali, ela está se... Né, ela tá... Que ser humano tem dois corações? Exato, exatamente. Então é difícil a gente argumentar com essa mentalidade, com quem tem essa mentalidade que não, está na minha barriga, é parte do meu corpo e eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Não é bem assim, porque você está brigando dentro do seu corpo um outro corpo. Sim. Você está brigando na sua vida uma outra vida. O bebê não é uma extensão do corpo da mãe. Sim. E quando uma pessoa passou por um processo de aborto e hoje tem consciência disso, né? E talvez viva assolada por essa sombra do seu passado, né? O que a Bíblia pode trazer para essa pessoa, né? Para como conforto, se, claro, existe o arrependimento, né? O que vocês falariam para uma pessoa que passou por um processo assim, mas hoje entende o quão pesado, né? O que fez e tudo mais. O que a Bíblia traz para essa pessoa? Eu diria que existem várias abordagens que nós podemos utilizar. Eu, particularmente, tentaria mostrar para essa pessoa que ao cometer um aborto, o aborto é um pecado gravíssimo. No caso, um assassinato, com consequências também gravíssimas. Mas ele não é um pecado imperdoável na Bíblia. Ou seja, embora ele seja gravíssimo e com consequências gravíssimas, o nosso Deus ele é muito maior do que isso. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, nesse sentido, nós sabemos que a pessoa é perdoada, a pessoa tem todo esse erro perdoado por Deus, que ele derramou o sangue dele na cruz por nós. Eu diria, talvez que de uma maneira, agora um conselho pessoal meu, eu diria que fazendo uso, por exemplo, da vida do apóstolo Paulo, que foi perseguidor de cristãos, e ao perceber depois o seu erro e ter um encontro com Cristo, ele passou a lutar por aquilo que os cristãos. Eu diria que talvez uma maneira da pessoa, talvez até encontrar um propósito, quem sabe, de repente, ajudar pessoas nessas condições, utilizar a sua experiência como uma maneira de prevenir com que pessoas venham a tomar esse caminho que essa pessoa teve no passado. Eu acho que primeiro o nosso papel, num caso desse, é seguir o conselho de Paulo de chorar com os que choram. Porque é uma dor que a pessoa carrega. E eu já conheci mulheres que abortaram o pecado é um pecado grave. Devem ter consequências muitas muito consequências pesadas, emocionais, feridas que ficam. Então é difícil, né? Então acho que a gente tem que ser solidário. Eu acho também que a igreja precisa, o que eu falei até num culto aqui, precisa não parar, porque todo mundo tem o direito de protestar como quiser, mas a gente é muito pro-life, pró-vida, mas que se limita a cartazes na frente de clínicas de aborto. É fácil ser pró-vida levantando cartaz, mas a gente precisa ser pró-vida também na prática, acolhendo essas mulheres que engravidaram e cuja gravidez está sendo desejada, por mais que elas tiveram culpa nisso, seja uma mulher, uma jovem, uma adolescente, né? Independentemente da idade, eu acho que a igreja precisa acolher. E algumas
num ato desesperado, não só a questão da conveniência, mas num ato desesperado, acabam pensando nisso. Então, como que nós, como igreja, podemos dar esse suporte? Hoje existem clínicas, aqui, por exemplo, em Hamilton, que ajudam pessoas gestantes a aceitarem a gestação, independentemente da razão, com acompanhamento psicológico, acompanhamento clínico, e dizer para elas que é o que o Wellington falou aqui com muita perfeição. Não existe pecado que Deus, com a sua graça, não possa apagar. Não existe dívida que Cristo não tenha rasgado na cruz do Calvário. Então, há perdão e trabalhar essa coisa da pessoa se perdoar e receber o perdão de Deus. E quanto aos casos você já deu uma pincelada sobre o assunto, mas eu queria desenvolver um pouquinho mais, de risco de vida, né, para a mãe, ou vítimas de estupro, os casos mais difíceis, né? Sim. Vamos supor assim, não foi uma relação consentida, né? Ou às vezes até foi, mas a criança tem alguma condição, ou a mãe tem alguma condição, ou foi um estupro, enfim, casos difíceis, né? Não sei se dá para englobar todos numa explicação só, mas o que vocês quiserem comentar. Principalmente países mais pobres, o que tem de casos de meninas na idade da minha filha mais nova, de 13 anos, 12 anos. Foram engravidadas. Que foram engravidadas, violentadas, abusadas pelos seus pais, irmãos, primos, padrastos. Cara, é duro, assim, é duro, né? E por isso que eu falo que a gente tem que falar sobre isso com lágrimas nos olhos. Porque você lidar com quando você vê uma menina, uma criança, com a boneca no braço e com um bebê dentro da barriga, é duro você falar de que não deve abortar, né? E é duro abortar também, né? E exato, esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Eu não acho que a melhor solução para resolver esse problema dessa criança, eu estou usando aqui um caso extremo, que eu acho que é o caso mais chocante para a gente. O que faria com que o meu coração se amolecesse muito mais para a possibilidade de um aborto, se acontecesse na minha casa. Né? Então vamos pegar esse caso. Essa menina, ela não vai ser curada abortando. Talvez a gente acabe criando ou gerando uma segunda ferida mais profunda. Concordo. Do que essa primeira. Então ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada, ela precisa ser acompanhada, mas eu acho que a gente pode fazer as duas coisas. É possível fazer as duas coisas. Ou seja, acolher essa menina, amar essa menina, cuidar dessa criança e, ao mesmo tempo, preservar a outra criança que ela carrega dentro da barriga. Porque a criança que ela carrega dentro da barriga também não tem culpa nenhuma. Exato. Essa questão, muito bem colocada, o risco de morte, veja que nós estamos falando apenas do risco de morte da mãe, mas a pergunta que deveríamos fazer é: e o risco de morte da criança? Porque são duas vidas. Então você não pode tratar de um caso em que temos duas vidas envolvidas, mas que nessas duas vidas, apenas uma dessas vidas consegue falar ou se expressar. O feto ele é tão vulnerável, ele está em um estágio que ele não tem fala, ele não tem poder de fala, ele não tem poder de defesa. E é extremamente complicado, porque quem pleiteia o caso do feto no ventre? Espera-se geralmente que a mãe. Agora vamos pegar o caso que o Juliano apresentou. Eu diria o seguinte: a menina, a criança, é vítima de um ato horrendo, de um ato horrível. Mas o feto não tem culpa disso. Correto? Aqui, até acredito que no episódio de Maldições Hereditárias, o filho não deveria morrer por um erro do seu pai. Isso se aplicaria nesse caso. Eu diria que, num contexto ideal, a igreja, a família, a sociedade deveria acolher essa menina de tal maneira, rodeá-la de amor, de carinho e afeto,
E eu acredito que num contexto ideal, ela aprenderia a amar ou a cuidar dessa criança. Não sei se ela teria idade ou maturidade para isso. Mas ainda assim, nós poderíamos pensar também na possibilidade de que essa criança fosse apresentada para adoção. Sim. Porque isso também embora não seja o ideal, mas entre a morte e você deixar a criança viver com a oportunidade de ter um pai e uma mãe adotiva, seriam soluções que também devem ser pensadas nesse caso. Sim. É uma situação bem... realmente, Juliano, foi numa situação bem extrema, né? Bem difícil e triste, enfim. Existem outras situações que, enfim, a gente não tem tempo de pegar todas aqui, mas... E como que a igreja... O Juliano já começou a falar um pouco sobre isso também, né? Que a gente devia se envolver mais no apoio dessas mulheres grávidas, né? Eu queria emendar aí duas perguntas juntas. Como que a igreja pode se envolver mais no apoio dessas mulheres e às vezes até adolescentes e crianças grávidas para ajudar e como que a igreja ou cristão ele pode se envolver também em debates públicos, né, sobre isso que você falou da questão de não só levantar o cartaz, mas ajudar. Então, como que a gente... Por isso que eu queria integrar as duas perguntas para... Se vocês, enfim, quiserem falar alguma coisa sobre isso, de como que talvez a gente consiga ajudar, se envolver mais e fazer alguma diferença, uma vez que o feto não tem voz. Né? Eu diria que como que a igreja pode apoiar mulheres em crise de gravidez? Eu não sei se a pergunta trata apenas da mulher que já está, no caso, grávida, mas eu diria que talvez um grande trabalho é um trabalho preventivo. A igreja tem um trabalho de educação com os seus membros, no sentido de famílias falarem sobre a importância ou a dificuldade, a problemática que é a promiscuidade sexual, o controle, por exemplo, com os seus filhos, com a exposição a conteúdos sexuais. Nós vivemos uma sociedade altamente sexualizada e que influencia as pessoas. A importância, então, por exemplo, de se ter relacionamentos e namoros cristãos, bíblicos, para se evitar isso. Enfim, uma série de cuidados e limites bem traçados para o tratamento de homens com mulheres, mulheres com homens, para evitar isso. Eu acredito que nós ganharíamos muito mais prevenindo do que já chegando no caso. Quando o caso está lá, enfim... Existe muito a ser feito, mas eu acredito que a igreja tem um papel muito grande no sentido de educação, formação, para impedir que a situação chegue nesse estágio. Esse seria um primeiro ponto. Não, concordo. E aquilo que eu falei, questões práticas, né? Quem sabe aí a igreja se mobilizar para poder... Não, tô dizendo a nossa, né? Eu sei que tem várias questões legais aqui que dificultam a adoção. Não é simples, não é fácil. No Brasil eu nem sei como que está mais isso, questão da adoção. Mas por que a igreja não se coloca como parte da solução e diz: nós adotamos, nós temos famílias na igreja que precisam adotar crianças que querem ter filhos, e a gente vai dar a primazia, a preferência para adotar filhos de mulheres que estão pensando no aborto. Nós vamos cuidar dessas crianças. É uma maneira prática. Existem várias maneiras práticas da gente poder... Conexões com essas clínicas não de aborto, essas clínicas que ajudam gestantes aqui na cidade, na região, que a gente conhece. Já temos até... A Joy vai fazer um trabalho de Natal em uma dessas clínicas, que fica em Brantford, mas essa ação social vai ser em Toronto. Então nós vamos fazer esse movimento. E essa adoção de mulheres grávidas que não querem abortar, mas querem doar o filho no final da gestação, ela é uma das mais complicadas e difíceis. Então, geralmente não é a escolha primeira das famílias, porque existem altos e baixos nesse processo. A mãe
nunca, não, a finalização, a família sempre fica naquela expectativa de que a qualquer momento a mãe pode desistir. Sim. E às vezes desiste mesmo. Sim. Porque quando a mãe vê o filho, vê a criança, naquele momento ali acontece alguma coisa e ela fala, não vou, não quero mais doar e agora é meu filho, enfim. E aí é a frustração da outra família, mas também a alegria que, né, a mãe vai Sim. ficar com a criança. Então, é uma situação, é uma adoção mais cheia de altos e baixos, né? Uhum. Agora, mas por exemplo, você acha que se a gente se envolver mais nos debates públicos, nas representações políticas e tudo mais, a ponto de influenciar em votações, em leis, esse é um caminho também? Olha, Bruno, eu não sei. Eu acho que a gente tem que se envolver no debate público. A nossa fé é uma fé pública, tem que ser uma fé pública. A gente não exercita a nossa fé, Sim. não deve exercitar a nossa fé dentro de 4 paredes de edifício religioso. É isso que a nossa sociedade secularizada deseja, que a gente coloque a nossa fé dentro dos templos religiosos. Sim. Mas essas pessoas que defendem isso também têm as suas convicções, crenças, pressupostos que levam para a arena pública, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que participar do debate público. As leis seriam importantes para frear esse genocídio que existe hoje de bebês. Há uma quantidade enorme de bebês abortados no Canadá, no Brasil. Mas solucionar o problema com as leis, eu acho que não soluciona, porque você tem clínicas clandestinas que matam muitas mulheres que são pobres, que não têm, pelo menos no Brasil, aqui não, né? Porque aqui o sistema público faz isso. Mas no Brasil você não tem, só em casos de má formação congênita, risco de vida da mãe, do bebê, estupro, quando legalmente permitido. Então, no Brasil você tem essas mulheres pobres, elas morrem nessas clínicas. Então, resolver o problema, dependendo do lugar, eu diria, não sei se resolve o problema. Mas isso não significa que a gente tenha que se calar. A gente tem que ir para o... É o que eu sempre digo, a verdade tem mais argumentos que a mentira. Então, existem muitos argumentos para se preservar a vida. E eu acho que a gente tem essa função mesmo. Eu concordo e eu acredito que não participar desses debates públicos nós estaríamos desobedecendo os mandatos bíblicos de ser sal e de ser luz. Sim. Agora, a maneira como nós devemos fazer isso deve ser pensada, mas algo que o Juliano já mencionou, que é, se nesse debate você apresentar de maneira amorosa, de você apresentar de maneira cuidadosa, por exemplo, não apenas a teoria correta, mas você demonstrar que você tem cuidado de mulheres e de crianças, eu acredito que o comportamento amoroso ele tende a ser um fator que possa levar as pessoas a repensarem mais as suas ações do que simplesmente verdades teóricas que são ditas, mas que as pessoas não conseguem fazer uma conexão entre a sua ação. Que as pessoas consigam, ou seja, aquele homem, aquela mulher que está no debate público representando a igreja, representando uma posição cristã, ele não tem que ir apenas munido de dados e informações teóricas, mas ele tem que apresentar também ações concretas do que ele tem feito. Concordo. Você entendeu? Eu acredito que isso ajudaria muito a mudar um pouco a visão de algumas pessoas. Não acredito que todos, mas eu acredito que seria um grande ponto de vantagem para nós. Nesse aspecto, por exemplo, eu até mencionei quando você perguntou também sobre a questão de como ajudar uma mulher que teve um aborto. Tem um filme que eu recomendo, em inglês chama Unplanned, e em português é Não Planejado, e ele conta uma história real de uma mulher, eu acredito que o nome dela seja Abby Johnson, em que ela era diretora de uma dessas clínicas de aborto, a Planned Parenthood, eu acho que é o nome dele. E conta a história dela, como que ela passou por isso, e ela passou depois a lutar, né, se tornou cristã e passou a lutar por isso.
Então, quer dizer, mas ela, quando ela debate, por exemplo, ela mostra também como ela tem acolhido mulheres, o que ela tem feito, e tem surgido um grande efeito. Então, eu acredito que se a gente conseguir unir essas duas coisas, talvez os resultados sejam mais positivos. Eu falo não só nesse aspecto do tema do aborto, como em vários outros tópicos que a gente traz para o debate público, alguns cristãos estão aí dialogando, debatendo, etc. Eu acho que o que falta para a igreja, muitas vezes, é isso. Porque a nossa defesa é uma defesa argumentativa, é uma defesa lógica, é uma defesa teórica. E a gente precisa criar o que muitos chamam de estruturas de plausibilidade, ou seja, nós temos o nosso conceito, nós temos a nossa defesa, nós temos a nossa bandeira e nós temos algo concreto que nós fazemos que está exemplificando, que está demonstrando aquilo que nós carregamos. Então, são as nossas palavras traduzidas em ação. Acho que às vezes a igreja fala e ela encontra ouvidos surdos porque a sociedade ouve o que a gente está falando, mas ela não consegue enxergar na vida da igreja a encarnação daquilo que nós estamos falando. Então, nós defendemos o direito dos pobres, mas o que nós fazemos por eles? Nós defendemos o direito à vida, mas o que nós estamos fazendo por isso? Nós defendemos o amor, mas o que... Então, eu acho que às vezes falta essa autoridade de vida individual, às vezes. É como você, se você falar uma coisa para mim e você não vive aquilo, ou eu não vejo você lutando para viver, o seu discurso fica um discurso vazio. Para mim não faz sentido nenhum, é só discurso. Mas à medida que você fala e você faz, aí é diferente. Eu acho que para a igreja hoje, em vários temas, em várias áreas, falta criar essa pregação, esse discurso demonstrado de maneira palpável, concreto, visível, né? E o aborto, eu acho que é esse tema. É uma briga, às vezes, violenta. O Wellington até falou com graça, com inteligência, com sabedoria. É uma briga, é um debate. Eu fico até receoso, às vezes. Tem agora essa moda, né, de colocar uma pessoa que acredita numa coisa e 20 pessoas que não acreditam. É até legal ver o debate ali acalorado, os argumentos, né, a pessoa ali sendo alvejada por sei lá, né, 20, 30 pessoas que discordam dela e mantendo a sua posição. Tem o seu lado interessante, se aprende um pouco os argumentos, mas eu não acho que é dessa forma que a gente vence um debate, inclusive na arena pública. Eu acho que a vida, que o que a gente faz vai ter um peso muito mais forte. Exato. Legal. E antes da minha última pergunta, eu vou tentar só aprofundar um pouco mais numa coisa que a gente já deu uma também passada, que é a questão, primeiro, da liberdade de escolha de cada indivíduo, né? E a autonomia pessoal. Então, eu queria só que... a gente já passou em algum argumento ou outro, mas eu queria só que vocês desenvolvessem melhor um pouquinho essa questão de... mas eu tenho a minha liberdade pessoal, eu tenho a minha autonomia, né? Meu corpo, ele é meu corpo, mas a gente já falou que existe outra vida, enfim. Mas eu queria só, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais nessa questão da liberdade, né, de cada indivíduo e da autonomia pessoal de cada um. Eu diria que esse ponto é extremamente importante. Nós sempre ressaltarmos que no aborto nós estamos falando de, no mínimo, a mulher, no caso a mãe, e do seu filho ou da sua filha, da criança. Nós temos duas. Sim. Mas agora, saindo do caso do abuso, saindo do caso em que a mulher é abusada, vamos para o caso aqui em que a mulher ela é casada e ela engravidou, mas de repente, aquela situação é uma situação indesejada. Quer financeiramente, quer fase de vida, planos, projetos, enfim. Nós temos uma outra questão, que é: o homem participou na criação daquele filho, mas hoje nas leis ele não tem um poder ou um espaço sequer para que a sua opinião seja ouvida.
Eu gostaria de citar biblicamente aqui 2 versículos que lançam luz sobre isso. O primeiro é em 1 Coríntios 7:4. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Claro, o contexto dessa passagem, ele está falando sobre a intimidade sexual mútua. Mas eu não acredito que seja extrapolar a aplicação desse texto, em que muitos cristãos sérios disseram que o texto aponta que as decisões devem ser conjuntas. Agora, se decisões mínimas ou menores ou menos importantes devem ser conjuntas, muito mais a decisão de se ter um filho ou tirar a vida desse filho ou filha. Então veja que biblicamente falando, a Bíblia apresenta o homem e mulher como uma só carne. Então, se é uma só carne, não existe isso o meu corpo. O seu corpo, biblicamente falando, o seu corpo pertence a você e ao seu marido. Vocês formam essa unidade. Uma só carne. Essa ideia individualista que o meu corpo sou eu fora do meu marido, não é um conceito bíblico. Então, nós temos que chamar a atenção. E eu também gostaria de ler 1 Coríntios 11:11, que diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Perfeito. Então, eu acredito que esses versículos deixam muito mais claro que essa deve ser uma decisão conjunta. E quando eu falo uma decisão conjunta, eu falo no sentido do homem participar desse processo, mas não no sentido de que ambos devem escolher, bom, já que os dois concordaram, vamos abortar. Não, essa é uma escolha antibíblica, mas é mais para trazer luz à ideia de que hoje nós criamos, Bruno, essa briga entre homem e mulher. Você tem essa área, eu tenho essa área. Quando a Bíblia nunca trata o homem e mulher como brigando entre si. A Bíblia os coloca como parceiros, como uma só carne. Essa divisão que eles criaram, mulher é mulher, homem é homem, você tem direito de fala, ele não tem, é uma decisão que não deve existir entre cristãos, e nós temos que lutar para que as pessoas entendam qual é a visão bíblica nesse quesito. A autonomia humana, para mim, é o grande ídolo da nossa cultura, da pós-modernidade, o grande ídolo. E a Bíblia, ela vai na contramão Perdeu-se do ídolo da autonomia humana. A Bíblia é comunitária, totalmente comunitária. O pecado de um é o pecado de todos, né? O nosso conceito de salvação, de redenção, é totalmente comunitário, mediador. Por um entrou o pecado e por um... Exato. Só que a nossa cultura é uma autonomia celebrada, mas que é uma autonomia mentirosa, porque não existe, né? A gente só está aqui porque a gente dependeu de muita gente para estar aqui. Sim. A gente tem o salário no final do mês porque a gente depende de muita gente. A gente levanta da cama, toma o café, toma banho, sai de carro, porque a gente depende de todo mundo. Se não... Então, essa coisa da autonomia, embora seja o grande ídolo da nossa cultura, é o que eu falo, é o obelisco de Nabucodonosor do século XXI, é a autonomia humana, né? Ela é ilusória, ela é mentirosa, ela não existe e ela é muito danosa. Claro que cada um tem a sua individualidade e a individualidade de cada um precisa ser respeitada, mas esse conceito que a gente tem de eu mando na minha vida, não. Nós estamos interligados, nós somos uma comunidade e a sua liberdade nunca será, sua autonomia nunca será absoluta. Ela é relativa. Relativa ao quê? Aquilo que o Criador estabeleceu como limites para a nossa autonomia e para a nossa liberdade. E ela afeta o meu próximo. Tem aquela frase, né? A minha liberdade termina onde começa a sua. Exato. Então, eu não posso fazer com a outra vida que há no meu ventre, né, no caso das mulheres, o que eu bem quiser, porque a sua liberdade está limitada pela liberdade daquela criança, daquele ser vivo, daquele ser humano, de viver. Legal. Muito bom, muito bom. Só para encerrar aí para o pessoal, porque a gente já passou do nosso tempo aí, para não encerrar num clima melhor, né? Qual que é a esperança, então, da sociedade diante desse tema? O que vocês falariam para as pessoas, né, sobre o tema, de que qual que é a nossa esperança, um recado aí encorajador, né? Não vamos falar só de coisa ruim.
Eu diria, a nossa esperança e a esperança para essas mulheres está num bebê que tinha tudo para ser abortado. Nasceu de uma virgem, dizem que jovenzinha. Maria era talvez uma menina com seus 14, 15 anos, e tinha tudo para abortar. O noivo dela poderia forçar, ela mesma não entender, a sociedade, mas ela decidiu ter aquele menino que é o Emanuel, o Salvador. Amém. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para que todos os pecados, inclusive esse pecado, fosse perdoado e a gente pudesse entender que aquele menino na barriga de Maria já era o Filho de Deus, já era chamado o Filho de Deus, o Salvador. Então, existe perdão. Desde o ventre, né? Desde o ventre, e existe vida também desde o ventre. O autor da vida, ele começou como um zigoto. Amém. Né? Então, nele há salvação, nele há perdão, nele há cura, nele há restauração. Eu diria que nós temos também a esperança na ressurreição. Então, Amém. Todos esses inúmeros bebês que foram, infelizmente, abortados, nós acreditamos que Deus irá ressuscitá-los e eles passarão a eternidade conosco. E Glória conforme também nós mencionamos, lembrando que é um pecado grave, mas nós temos um Deus que a graça dele é maravilhosa, é profunda. E ela nos alcança, e caso você esteja nos ouvindo e tenha passado por isso, saiba que Deus ele te ama e que ele tem grandes projetos para você, para a sua vida. E também até dar uma palavra de que caso tenha alguém que esteja passando por uma situação desse tipo, que ela tenha plena liberdade para nos procurar, para que a gente possa ajudá-los. Falamos tanto sobre ações práticas e ver de que maneira nós, como igreja, podemos ajudar pessoas que estejam nessas situações. Amém. Deus, Jesus, né, Cristo, já resolveu todas as coisas na cruz, inclusive essa. Graças a Deus. Que você tenha um excelente momento aí após esse, não sei se você está vendo de dia, de tarde, de noite, enfim. Que Deus te abençoe, que esse podcast tenha te ajudado, te abençoado de alguma forma. Compartilha aí com outras pessoas e que Deus te abençoe.